Boa noite, meus irmãos. É um prazer ter vocês em mais uma noite aqui comigo. Quem está falando é o Eduardo Silva. Que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus. Todas as noites, a partir das 19 horas, eu me encontro aqui na oração da noite, orando para você, pelas suas causas, pela sua enfermidade, para que o Senhor venha te dar a vitória, pela sua ansiedade, pela sua depressão, pela sua crise do pânico. Quem sabe você está numa situação que eu um dia estive, 3 dias sem dormir, perdeu o emprego, por causa da sua ansiedade. Tudo isso aconteceu comigo, meus irmãos, mas no momento que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, Ele me libertou de todo esse mal, tanto da ansiedade quanto da crise de pânico, tanto quanto a depressão também. Ele me libertou de tudo, meus irmãos. Então, se você caiu neste vídeo, se você está neste vídeo, foi porque o Senhor te trouxe até aqui para te mostrar que a sua doença tem cura sim. Se o remédio não está fazendo mais efeito, não importa, porque o médico dos médicos pode fazer todas as coisas, amém? Basta você crer, porque se você crer, você vai receber o seu milagre, amém? A Bíblia fala, tudo que pedirem em oração, crendo receberão, amém? Glórias a Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar joinha para que mais pessoas venham receber esta oração, mais pessoas saibam que a sua depressão, sua crise de ansiedade, a sua síndrome do pânico tem cura sim, mas é só o médico dos médicos que pode curar, amém? Então compartilhe para estas pessoas, para os seus parentes, para os seus amigos que agora estão nesta situação, Infelizmente o Brasil está no topo do mundo como um dos países mais ansiosos, E meus irmãos, a ansiedade não leva a lugar nenhum, e você tem que buscar o Senhor nas suas ansiedades, porque o inimigo tem se levantado muito contra nós, porque o nosso Senhor Jesus está voltando, e no mundo espiritual, quando alguma coisa vai acontecer, o inimigo se levanta muito. Assim foi quando, meus irmãos, Moisés foi nascer, Quando Moisés foi nascer, meus irmãos, a Bíblia diz que o faraó mandou matar todas as crianças para que Moisés não nascesse, Para que Moisés não tivesse a vida, porque no mundo espiritual o inimigo sabia, que Moisés tinha vindo para libertar o povo da escravidão do Egito, E foi o que aconteceu, graças ao Senhor mesmo. O inimigo tentando matar, todas as crianças, ele não conseguiu matar, graças a Deus, a Moisés, E depois lá na frente, meus irmãos, o inimigo mais uma vez, quando nosso Senhor Jesus foi nascer, usou Herodes, para mandar matar todas as crianças, mas mais uma vez o nosso Senhor não deixou, O nosso Deus não deixou, e o nosso Senhor, meus irmãos, conseguiu nascer e nos libertar da escravidão do pecado, na escravidão da condenação da morte eterna, Glórias ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que nós vemos aí, Que todas as vezes quando vai acontecer algo muito grande no mundo espiritual, o inimigo se levanta, tentando atingir, Mas, meus irmãos, neste caso é porque o nosso Senhor Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Então o inimigo está vendo que o seu fim está próximo e ele está, nos atacando na alma. A Bíblia mesmo diz, que ele veio para roubar, matar e destruir, mas a Bíblia também diz que o Senhor veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância, E se você está, meus irmãos, nessa situação que eu um dia estive, saiba que é espiritual, porque o inimigo, ele está tentando nos atacar, lá na nossa alma, porque ele não tem o poder de nos matar, mas ele pode, meus irmãos, tentar nos atingir para que nós não achemos mais graça na vida, A vida que é preciosa aos olhos do Senhor, porque é Ele que nos deu o sopro da vida, E a vida para o Senhor é preciosa. Então o inimigo, sabendo disso, como ele não tem o poder de nos matar, ele tenta nos atingir para que nós venhamos ser infelizes e tentarmos fazer besteira, Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje, que o Senhor te trouxe até aqui para te dizer, O que Ele veio hoje dizer para todos vocês, meus irmãos, que sim, tem cura a ansiedade, a depressão. Ah, mas os médicos dizem que não tem. Os médicos são limitados. O teu Deus não, o teu Deus te criou, Ele criou os céus e a terra, Ele criou todas as coisas. Você acha que o problema que você tem para Ele é algo sobrenatural? Não, meus irmãos. O seu problema para Ele não é nada. É tão pequeno que num estalar de dedo Ele faz acontecer milagres na sua vida, assim como Ele fez acontecer milagres na minha, amém? Glórias a Deus.
Mas, meus irmãos, você precisa buscar Ele, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E olha o que Ele veio nos falar hoje. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, olha o que o Senhor nos fala. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glórias a Deus. Olha o que o Senhor nos pede, né, meus irmãos, a cada dia. Pede, meus irmãos, que quando você estiver na sua ansiedade, na sua depressão, quando você estiver, né, mal, meus irmãos, que você se ajoelhe e busque ao Senhor, amém? Busque Ele. Eu lembro que eu fazia muito isso, né, na minha ansiedade, nas minhas crises de ansiedade. Eu ia e clamava ao Senhor, me ajoelhava e pedia para Ele me tirar aquelas aflições. E o Senhor nunca, meus irmãos, me deixou desamparado. Ele sempre foi ali e me ajudou, né? E foi nas minhas crises, meus irmãos, foi nos meus desertos que eu vivi as coisas mais lindas, né, do mundo espiritual. E em espírito, meus irmãos, eu senti a presença do Senhor no meu quarto quando eu estava clamando a Ele. Então, meus irmãos, é no teu deserto que você mais vai se aproximar do Senhor. Glórias a Deus. Então aproveite esta fase. Eu sei que é uma fase difícil, né? Uma fase, meus irmãos, que ninguém quer passar. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por este momento, é que o Senhor permitiu para que você se aproximasse mais dele, para quem sabe você se render a ele, né? E começar a conhecer ele, porque, meus irmãos, eu mesmo, se eu não tivesse passado pela minha depressão, minha ansiedade, eu não teria ido para a igreja, eu não teria conhecido o Senhor e a sua vontade na minha vida, que é boa, perfeita e agradável, amém? Glórias a Deus. Ele tem um propósito para cada um de vocês, assim como Ele teve comigo, meus irmãos. Se hoje eu estou aqui no YouTube, se hoje eu estou fazendo a obra na casa de Deus, né, e futuramente ser um pregador, foi porque, meus irmãos, eu passei por todo aquele deserto, amém? E foi no deserto, meus irmãos, que Ele se revelou a mim. Foi no deserto, meus irmãos, que eu pude conhecer o nosso Criador, né, de perto, meus irmãos. Jó mesmo disse, né, antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Glórias a Deus. E assim foi comigo, meus irmãos. Não meus olhos, né, humanos contemplaram o Senhor, mas os meus olhos espirituais contemplaram o Senhor e contemplam até hoje, meus irmãos, a presença do Senhor nas orações, a presença do Senhor em todos os lugares que eu estou, amém? A presença do Espírito Santo na minha vida, oh, glórias a Deus. Então, meus irmãos, é no teu deserto que você tem que clamar ao Senhor, que você tem que se aproximar do Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, amém? Então, se você está passando por essa fase, vai ser para que o Senhor se revele na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Então, busque o Senhor, aproveite o deserto. Aproveite esse deserto, não é para a morte esse deserto, é para te fortalecer. É para te fortalecer para que lá na frente você venha dar testemunho como hoje eu posso dar, amém? E dizer que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico sim tem cura. Eu conheci diversas pessoas que foram curadas também pelo Senhor, não foi só eu. Então, meus irmãos, você também vai ser em nome de Jesus. Mas você tem que lançar, como hoje o Senhor falou, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é quem vai cuidar de você. Como eu falei, né? Quando eu estava lá com ansiedade, com crise de ansiedade, eu me ajoelhava e começava a clamar ao Senhor em oração, pedia para Ele tirar aquela ansiedade, né? Às vezes eu ia pegar um ônibus, eu ia fazer qualquer coisa, meus irmãos, eu não conseguia fazer, porque a minha ansiedade era tão grande, eu não conseguia enfrentar uma fila de ônibus, eu não conseguia fazer nada, mas eu ia, enfrentava mesmo assim e ficava orando em pensamento, orava em qualquer lugar, amém? Eu não conseguia nem entrar num estabelecimento fechado, que eu também ficava ansioso, né? E ficava orando, e o Senhor nunca me abandonou, nunca, meus irmãos, me desamparou. Então é isso que você tem que fazer nas suas horas de desespero, da sua ansiedade, e principalmente, meus irmãos, buscar uma igreja e buscar o Senhor, amém? Se batizar nas águas, entregar sua vida em espírito e verdade, amém? Porque é um mandamento do Senhor se batizar nas águas, é um mandamento do Senhor ir para a sua igreja, né? Porque ali é a casa de oração dele. Mas, meus irmãos, sempre peçam ajuda ao Espírito Santo, peça para o Espírito Santo hoje entrar na sua vida e mudar a sua história. Então, meus irmãos, na sua aflição, lance sobre Ele, como hoje Ele falou, toda a sua ansiedade, porque é Ele que está cuidando de você, amém? A Bíblia mesmo diz que nenhuma folha
cai de uma árvore sem a permissão do Senhor, amém? Então, meus irmãos, lance sobre o Senhor toda a ansiedade. Então vamos orar, orem comigo em nome de Jesus e lance, como o Senhor hoje pediu, lance toda a sua ansiedade ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho, meu Pai, e mais uma noite, Senhor, eu venho neste sábado, meu Pai, clamar, Senhor, aos meus irmãos, meu Pai, clamar por eles, meu Pai, e te pedir, Senhor, que o Senhor venha operar, meu Pai, que o Senhor venha tirar esta ansiedade, como hoje o Senhor veio nos falar, meu Pai, para que nós lançamos, meu Pai, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Senhor, hoje, meu Pai, os meus irmãos estão te lançando, Senhor, toda a ansiedade, meu Pai, tudo que tem, meu Pai, deixado eles aflitos, as preocupações, meu Pai, os fardos dos dias, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, que o Senhor venha dar a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor é o príncipe da paz, meu Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha operar, meu Pai, que o Senhor venha repreender a fúria de Satanás, meu Pai, todo espírito de ansiedade, de depressão, todo espírito de enfermidade eu repreendo em nome de Jesus. Saia dessas vidas, Satanás. Tu está repreendido, toda perturbação nas mentes, todo laço do inimigo, todo embaraço, em nome de Jesus, que saia. Em nome de Jesus, meu Pai, meu Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, tirar, meu Senhor, toda essa ansiedade, cura eles, meu Pai, desta ansiedade, cura-nos, Senhor, e seremos curados, salva-nos e seremos salvos, pois o Senhor é aquele quem nós louvamos, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas horas das angústias, é como Davi disse, meu Pai, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o nosso socorro vem do Senhor, meu Pai, que fez os céus e a terra, meu Pai. Então, Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nestas almas, meu Pai, que te clamam, e o Senhor diz na tua palavra, clame a mim, eu responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Anuncie, meu Pai, coisas grandes e firmes que nós não sabemos, meu Pai. Senhor, nós te clamamos, Senhor, e a tua palavra diz, meu Pai, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, meu Pai, quando nós te buscamos com todo o coração, nós te achamos, meu Pai. Então, meu Pai, manifesta a tua glória, meu Pai. Senhor, dê tua paz para este irmão, para esta irmã. Tire o peso, Senhor, o fardo, meu Pai, que esses irmãos estão carregando, meu Pai. Senhor, eu te peço, meu Pai, Senhor, guia eles até a tua casa. Espírito Santo, entre nestes corações, meu Pai, para guiar eles, meu Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha proteger eles neste sábado, meu Pai, neste fim de sábado, Senhor, e que eles venham, meu Pai, ter um sono abençoado, porque na tua palavra diz, meu Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, faz nós repousarmos em segurança. Faça, meu Pai, eles repousarem em segurança na tua presença, meu Pai. Assim eu te peço, meu Pai, e que o Senhor venha, meu Pai, livrar eles de todo o mal, porque, meu Pai, o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra o nosso adversário, o diabo, Senhor. Então, meu Pai, Senhor, acampe os seus anjos e faça, meu Pai, nós repousarmos em segurança. Repreenda o inimigo, Senhor. Meu Pai, livra-nos de todo mal, Senhor. Meu Pai, Senhor, o que tem preocupado esses irmãos, que o Senhor, meu Pai, venha tirar estas preocupações, meu Pai, e venha dar a tua paz, meu Senhor, em nome de Jesus, e que, meu Pai, nós venhamos, meu Pai, ter um domingo abençoado, Senhor, pelo Senhor, que o Senhor está acampando os seus anjos e nos livrando de todo mal, meu Pai. Assim eu profetizo, Senhor, e já te agradeço, pois teu é o reino, meu Pai, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória ao Pai,
Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, aleluias. Oh, meus irmãos, como é bom sentir a presença do Senhor, do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Oh, glórias a Deus, oh, meu Jesus, oh, meu Senhor dos exércitos, oh, glórias a Deus. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor vem nos falar hoje. Busque o Senhor, clame ao Senhor, que o Senhor vai te libertar desta ansiedade, deste medo. Amém? Glórias a Deus. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês venham ter uma ótima noite de sono e que Deus abençoe o domingo de vocês em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.